Oi, tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática, e hoje nós vamos estudar potência de 10. Está no tema números, está relacionada junto com a potência de 10 à ordem de grandeza e notação científica, e tem relação com a biologia, física e química. As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1, seguido de vários zeros. Vamos pegar um exemplo aqui. 2 elevado a 3 é igual a 8. Mas o que isso quer dizer? O meu 2 vai ser minha base, o meu 3 vai ser meu expoente e o 8 vai ser minha potência, ou o meu resultado. O que é 2 elevado a 3 então? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. A confusão que a maioria das pessoas faz é que eles multiplicam o 2 com o 3. Então, de novo, o meu expoente me diz quantas vezes eu vou repetir a minha base. O expoente é 3, então vou pegar o 2 e multiplicá-lo 3 vezes seguida. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Uma propriedade de potência é toda a base elevada a 1 vai ser a base, sempre. Então, 7 elevado a 1, 7. Menos 7 elevado a 1, menos 7. Outra propriedade, quando a base é elevada a 0, a resposta é 1. Com alguma característica aqui, se o A for diferente de 0. 7 elevado a 0, 1. E menos 7 elevado a 0. Como não tem parênteses, você está elevando só o 7. O sinal não. Então vai ficar menos 1. Se tiver parênteses e a base for negativa, a resposta também vai ser 1. Se a base for 1, independente do expoente, o resultado vai ser 1. A minha potência será 1. Então, 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 10, 1. Fosse 1 elevado a 1 milhão, 1. Se a minha base tiver um expoente, estiver elevado a um expoente negativo, você inverte a base e tira o sinal de negativo do expoente e deixa ele positivo. Tá bom? Vai ficar assim, ó. 7 elevado a menos 2. Inverte a base. Debaixo desse 7 tem um número 1, que não aparece aqui, mas é 1. Tem só um número. O denominador dele vai ser sempre 1. Então vai ficar 1 sétimo. Inverte o sinal do expoente. Era menos 2, vai ficar 2. 1 sétimo elevado a 2, 1 sobre 49, ou 1,49 avos. Outro exemplo aqui, já com uma fração, 3 quartos elevado a menos 2. Olha só o que a gente fez. Inverti a base, o denominador que era 4, virou numerador, que é 4. E o numerador, que era 3, virou denominador 3. E os 2 elevado ao expoente 2, agora positivo. 4 elevado a 2, 16. 3 elevado a 2, 9. 1 quarto com expoente no denominador. Olha só, inverte a base, 1 quarto vai virar 4. E o expoente, que era menos 2, vira 2. 4 elevado a 2, 16. Multiplicação de potência de mesma base, tá? O que você vai fazer? Conserva a base, se estiver multiplicando, soma os expoentes. Vamos para o exemplo. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. 3 elevado a 5, vai lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 243. Outro exemplo, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 2. Apesar de ser uma multiplicação, você vai somar e vai combinar o sinal. Conserva a base, que é 3. 4 menos 2, mas não era mais? Mais com menos é menos. Então vai ficar 4 menos 2. 3 elevado a 2, 9. A mesma regra, só que para divisão, tá? Conserva a base e subtrai os expoentes. Olha os exemplos. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 3. Vai ficar 3, conserva a base, que é 3,
subtrai os expoentes. 2 menos 3. Vai ficar 3 elevado a menos 1. Voltando à propriedade de expoente negativo. Inverte a base e troca o sinal do expoente. 1/3. Não precisei colocar aqui o expoente 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Repara na letra B, que é o mesmo da letra A, só que eu coloquei como fração. Toda fração é uma divisão. 3 elevado a 2 sobre 3 elevado a 3. Conserva a base, que é 3. 2 menos 3 dá menos 1, então vai ficar 3 elevado a menos 1. Inverte a base, o 3 vira 1/3 elevado a 1. A resposta já está lá, tá bom? A letra C aqui e a letra D segue o mesmo raciocínio. É só desenvolver. Conserva a base e subtrai os expoentes. Se a divisão é isso. Conserva a base e subtrai os expoentes. Mais uma propriedade. Uma base de expoente fracionário. O que você vai fazer? O meu denominador vai virar índice de uma raiz, tá bom? E o meu numerador vai virar o expoente do radicando. Então, pegando o exemplo aqui, 3 elevado a 4 meios. Coloco a raiz, o meu radical, melhor dizendo. Coloco a minha base dentro desse radical, que vai ser meu radicando. O meu denominador vai virar índice e o meu numerador vai virar expoente. Resolvendo essa raiz, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, voltando à propriedade de multiplicação. O que é? Conserva a base, que é 3, e somos expoente. Então é 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Quem tem um expoente igual ao índice pode sair do radical. Então vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. Outra propriedade. Potência de expoente elevada a um outro expoente. O que você vai fazer? Vai simplesmente conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 elevado a 2, igual ao nosso exemplo aqui, 2 elevado a 2 elevado a 3. Conserva a base, tá bom? E multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então vai ser lá, a base elevado a 6, tá bom? Tá aqui na base está a letra A, pode ser qualquer número. Agora vamos para a potência de 10 mesmo. Na potência de 10, quando o expoente é positivo, acrescenta-se 0 à direita do número 1. Vamos começar aqui pelo lado direito. 10 elevado a 0. Não tem que acrescentar 0? Mas qual que é o expoente? 0. Então, vou acrescentar 0 embaixo? Não. 10 elevado a 1, acrescenta um 0. 10 elevado a 2, acrescenta 2 zeros. E assim vai. Olha o último exemplo. 10 elevado a 10. Quantos números 0, algarismo 0 nós temos? 10. É sempre assim, tá bom? E quando o expoente for negativo, o que a gente vai fazer? Você vai acrescentar 0 à esquerda do número 1 e colocar a vírgula entre os dois primeiros zeros que aparecerem. Ou simplesmente contar as casas depois da vírgula. Olha, 10 elevado a 0, de novo, vai ser 1. 10 elevado a menos 1, quantas casas depois da vírgula? Uma casa, então vai ser o próprio 1, 0,1. 10 a menos 2, então duas casas depois da vírgula, ou 2 zeros antes do 0, antes do 1, melhor dizendo. Aí assim vai, 10 a menos 3, então 0,001. 10 a menos 10, é assim, 0, seguido de 9 zeros e o número 1. Se você contar aqui, você vai perceber que são 10 algarismos depois da vírgula, ou 10 zeros antes do 1. Vamos lá. Para que a gente também estuda potência de 10? A gente estuda potência de 10 para saber os múltiplos de base 10. Para a gente trabalhar com metro, grama, litro. Então vamos lá, a referência vai ser o 10 elevado a 0, que é 1. O 10 elevado a 1 vai ser chamado de deca. O 2 de hecto. O 10 a 3 de quilo. Esses são normais para nós, que pode ser quilograma, quilômetro. Tem o 10 a 6, que a gente chama de mega, muito usado aí para memória
de celular, computador. Tem o giga, que é o 10 a 9. Tem o tera, que é 10 a 12. E tem outros, menos conhecidos, como o pera, hexa, zeta e o iota. Esses são os múltiplos de potência de base 10. Mas também tem os submúltiplos. Começa pelo 10 a 0, de novo, né? O 10 a-1 vai ser o desse, ou desse, se fosse em metro, decímetro. 10 a-2, centímetro no caso, que é o centi. Estou usando o metro como referência. 10 a-3, o mili, de milímetro. Tem o 10 a-6, que é o micro. Tem o 10 a-9, que é o nano, usado muito na nossa tecnologia. O Covid-19, ele entra nesse tamanho aqui chamado de nano. Tem o pico, o fento, ato, zepto e o iocto. Repara, são números assim, de forma de raciocinar, são números, não dá para raciocinar direito de tão pequeno que é. E é para isso que são usados, muito usados na notação científica. Vamos para o exemplo. Olha só, 300. Como é que eu escreveria isso em base de potência 10? 300 é 3 vezes 10 a 2. O que eu fiz? 3 vezes 100. O que é 100? 10 elevado a 2. 0,03. 3. Olha só, você pega um número diferente, um algarismo diferente, no caso é o 3, multiplica por 10 e conta as casas, tá? Sempre conta as casas. Vou voltar na letra A. 300. Qual que é o número diferente? 3 vezes 10. Quantos zeros que ele tem? 2. Então, elevado a 2. Na letra B de novo. Qual que é o número diferente? O 3. Então, 3 vezes 10. Quantas casas depois da vírgula? 2. Como é 0, então coloco o expoente negativo. 3.500. Em potência de base 10, quem é o diferente? 35. Vezes 10. Quantos zeros que tem? 2. Então, vezes elevado a 2. 0,035. Praticamente igual. Repete o 35 vezes 10. E quantas casas? Você tem que contar as casas depois da vírgula. Quantas casas nós temos? 3. Então, menos 3. Tá bom? Uma continha para nós aqui. 300 vezes 0,03. São os dois exemplos, A e B. Só que agora eu estou multiplicando. O que você vai fazer? Você já resolveu lá em cima. Você vai colocar lá 3 vezes 10 a 2, vezes 3 vezes 10 a menos 2. Separa os 3, coloca 3 vezes 3 e a potência de 10. 10 a 2 vezes 10 a menos 2. E multiplica todos eles. 3 vezes 3 é 9. 10 a 2 vezes 10 a menos 2 é 10 elevado a 0. Coloquei até aqui do lado direito aqui. 10 mais menos 2. Mais com menos, menos. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a 0. Todo número com expoente 0 vale 1. Então, 9 vezes 1, 9. Agora com divisão. A regra é a mesma, só que agora, em vez de somar, eu vou subtrair a potência de base 10. Você vê que é muito parecido o que está acontecendo. Só mudei o sinal. Tirei a multiplicação e coloquei a divisão. 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3? Não, é dividido. Então, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 2, combina o sinal. 2 menos menos 2. Menos com menos dá mais. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4. Repara, menos com menos é mais. Então, vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4. 1 vezes 10 a 4 é igual a 10.000.